mais uma live do Sindalesc, uma live com o servidor. Live com o servidor por conta de que hoje uma das bandeiras do Sindalesc, a gente já repete em todas as ocasiões e a gente vai continuar repetindo, era a valorização do servidor. Então nós vamos continuar nessa mesma levada, valorização do servidor. E eu tenho hoje, né, a oportunidade de entrevistar o nosso mestre Armando Luciano Carvalho Agostinho, que vai compartilhar conosco, né, durante esse tempo que nós vamos permanecermos juntos, a experiência dele relativa ao mestrado de Direito Ambiental, Transnacional e Sustentabilidade. Assim, uma oportunidade muito grande. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com a dissertação que ele promoveu, está belíssima. Realmente o nosso servidor, o servidor da Assembleia, tem feito os trabalhos. A gente tem aqui, já passou aqui também o Marcelo Lube, que também está estudando meio ambiente, a Lécio dos Passos também na área do meio ambiente, e agora vou ter o prazer aqui de fazer uma live com o Armando, né? Mestre Armando, agora, né? E, Armando, como é que foi essa experiência dos 2 anos de mestrado na universidade? Como é que isso se deu? Como é que aconteceu? Como é que foi a tua... Conta isso um pouquinho para a gente aqui. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero cumprimentar de maneira especial ao Alexandre Mello, presidente do Sindalesc. Já aproveito a oportunidade, Alexandre, para parabenizar essa iniciativa, grande e bela iniciativa do nosso sindicato, em estar proporcionando, né, essas lives que tanto engrandece o nosso servidor, valoriza o nosso servidor, né, apresentando e oferecendo um pouquinho de conhecimento de cada um. Então, de maneira especial, parabéns a essa iniciativa, Alexandre. Também quero aproveitar aqui para saudar os colegas de Assembleia, também os amigos que agora nos assistem, e dizer que realmente foi uma experiência muito grande, essa experiência em Alicante, e quero apresentar aqui uma mão. Esta é um dos símbolos de Alicante, é a mão, né? Aqui ela está um pouquinho magrinha, mas na realidade, esse símbolo da Universidade de Alicante, ela tem mais de 20 metros e fica bem na frente da Universidade de Alicante, Alexandre. Então, imagina um símbolo, um monumento de 20 metros que representa, né, a que ela está escrevendo, o símbolo que ela está escrevendo, né, que representa o conhecimento, a escrita da ciência, mas conforme a gente vê ela não somente escreve, ela assina contrato, celebra convênios, como essa parceria muito importante em âmbito universitário, de conhecimento, levando conhecimento para todos os cantos, a Univale proporcionando, então, essa parceria entre Univale, a Universidade de Alicante, como Univale, entre outras, como o Minho, em Portugal, né? Na própria Univale e Delaware, a universidade importante americana. Então, sempre fazendo essas interações acadêmicas, esses intercâmbios, que proporciona, né, importante troca de experiência, principalmente a Universidade de Alicante, em relação a uma questão de sustentabilidade, direito ambiental e também a transnacionalidade. Então, foram 2 anos, uma experiência enorme, né? Os quase 3 meses foi presencial o curso, Alexandre, que eu tive muita oportunidade interessante de conhecer a cidade de Alicante, aonde que se teve onde está situado o campus da Universidade de Alicante. E é muito interessante, assim,
a Universidade de Alicante ela era como se diz, um campo de aviação, mas era um aeroporto na Segunda Guerra Mundial. E foi desativado e foi construído a universidade. Então, é uma universidade muito grande. E a mão que eu mostro, e tem porque eu mostrar, ficou guardado, porque muitas vezes com os colegas havia desencontros e o ponto que a gente... Olha, vamos se encontrar lá na mão para estudar na biblioteca, para ir tomar no final da aula um chupinho para né, descansar um pouco. Então, o nosso encontro era justamente naquele ponto da mão da Universidade de Alicante. Foi maravilhosa a experiência, como eu falei. A cidade de Alicante é muito parecida com Florianópolis. Então, algumas diferenças, evidentemente. Tem o mar maravilhoso, muito bonito. É uma cidade portuária, onde se atraca muito navio, cruzeiros. Só que a única diferença é que aqui a gente vê verde. Lá não, lá era muita montanha, muita pedra, e causa um pouquinho um choque, porque você andando, não só na Universidade de Alicante, dentro da Universidade de Alicante, que tem muito verde, na cidade muito verde, as áreas verdes, os trevos, as calçadas, do lado da calçada, aquele caminho, e me chamava a atenção, era a mangueira. Em todo lugar que ia, tinha mangueira. Eu disse, mas que diacho que é essa mangueira aí? E de manhã e final da tarde havia gotejamento, que era justamente para dar aquele todo o verde que a gente via, era o gotejamento. E o impressionante que, segundo os professores do Instituto IUCA, que é um Instituto Universitário de Águas Internacional, dentro da Universidade de Alicante, os professores disseram, olha, é 100% do que a árvore que está lá naquela área verde, do que ela precisa. Então, o cálculo que nós temos justamente é o que ela necessita 100%. Ela não precisa mais do que isso. E o engraçado é que eles perguntaram, e no Brasil, como é? Aí eu contei, disse, não, lá nós usamos para lavar o carro água potável, a água do nosso jardim. E eles ficaram, não, vocês não usam água potável. Dizem, não, nós usamos sim água potável. Lá na região de Alicante, que é uma região do Mediterrâneo da Espanha, então é um problema muito sério de água. Não existe como o nosso, a questão de chuva, esse ciclo da água, lá não chove uma vez por ano. Quando chove, 2, 3 dias chovendo e desaba o mundo, mas o resto do ano é sempre muito seco. Então, eles, para sobreviverem, eles usam 70% da água é todo de processo de desalinização, a água do mar, água potável. E impressiona isso, Alexandre, uma realidade muito diferente da nossa. Né? Muito diferente. Isso é bem importante, né? Porque a gente começa... e essa questão do direito ambiental transnacional e sustentabilidade. Né? Contando um pouquinho de Alicante, a gente logo percebe que como isso está conectado. Né? Quer dizer, o olhar deles é bem diferente do nosso. Né? Até porque nós temos muita água, muita chuva, a gente tem uma questão diferenciada, que eu acho que é super oportuna. E a gente vai entrar aqui, né, na verdade, hoje, né, o nosso mestre Armando é mestre em Direito Ambiental, Transnacional e Sustentabilidade. Mas o tema dele, da dissertação, foi Sistema de repartição de competências legislativas em matéria ambiental no Brasil e da Espanha, sob a égide do federalismo. Isso é muito importante porque repartição de competências, neste momento, inclusive está na dissertação dele lá nas conclusões, que fala sobre essas questões das competências, que a gente assiste ainda nos dias atuais, essa briga, né, em tempos de pandemia, na questão da saúde,
a gente já percebeu que isso é realmente bem forte. A gente tem umas dificuldades, né? E esse trabalho que o Armando produziu está excelente, porque também ele descortina muitas questões ligadas à nossa forma de federalismo, até em comparativo com a questão autonômica, né, da Espanha, que é bem oportuno, né? Que eu tenho certeza que o Armando vai falar um pouquinho para a gente. E assim, minha primeira consideração, Armando, falando sobre a questão de competências, para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso sistema de repartição de competência, né? Então, assim, o que tu gostaria de falar, assim, refletindo um pouquinho sobre federalismo no Brasil e na Espanha, as formas de, né? E posteriormente alguma fala sobre as formas de Estado, de como a gente se organiza, né? E depois a gente vai fazer uma contextualização histórica, que gostaria que tu fizesse isso, porque, mais uma vez, a dissertação dele está belíssima, né? Eu acho que vai estar acessível, eu não sei como é que vai ser produzido, além da plataforma, né, da CAPES, Sim, não sei o que lá, mas também a gente também ter acesso em outras ferramentas, né? sim, Então, assim, sim, gostaria que tu falasse um pouco sobre essas questões, Armando, por favor. sim, sim. Inclusive, tenho a pretensão de publicar, já foi encaminhado para a editora Aptos, esse trabalho vai ser editado, vai ter um livro, né, reconhecido pela banca, conceituar com louvor, isso, de fato, é muito gratificante, depois de um longo esforço, um trabalho acadêmico muito sério, e, de fato, muito satisfeito com todo o trabalho. Mas, respondendo a tua pergunta, o objetivo foi investigar o sistema da repartição de competência legislativa ambiental do Brasil e da Espanha, fazer uma comparação, o que poderia, né, o sentido de buscar um modelo, um Estado singular, o caso espanhol, né, o que talvez um pouco complexo, sim, mas o que ele pode oferecer para o Brasil essa situação, né, em relação à questão do meio ambiente. E aí, no desenvolver da pesquisa, da dissertação, né, se justificou, pelo menos, o tema, né, principalmente do Brasil possuir, Alexandre, na questão ambiental, uma grande gama de legislações esparsas que muitas vezes são ineficazes na resolução dos conflitos relacionados aos problemas ambientais. Evidentemente que muito desses problemas ambientais, Alexandre, é falta da estrutura administrativa de órgãos fiscalizadores, outros órgãos relacionados, por exemplo, à elaboração legislativa, a falta de clareza de normas, né, do âmbito do poder legislativo, vício formal de iniciativa dentro do processo legislativo, também a falha no controle preventivo de constitucionalidade. Quando falo da falha do controle preventivo, é dentro do processo legislativo. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, ela deveria ter um controle por parte dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, e não se tem. Vale lembrar que tanto o princípio do devido processo legislativo, né, o próprio regimento, ele traz a obrigatoriedade do parlamentar, a Constituição, que a atribuição parlamentar ela é de legislar e fiscalizar. Não é discricionário por parte do parlamentar o controle preventivo de constitucionalidade, é obrigatório do deputado essa fiscalização pela regra do processo legislativo. E aí, então, nessa baila, dentro do processo legislativo, no controle preventivo, também temos, evidentemente, não podemos só apontar para a Comissão de Constituição e Justiça, mas temos lá o veto, a sanção do próprio governador do Poder Executivo, que também, dentro do controle preventivo, já tem apontar as inconstitucionalidades, né? Isso
dentro, eu digo controle preventivo, porque também existe o controle judicial, né, que o próprio a justiça faz, o Poder Judiciário, com a ação direta das inconstitucionalidades, mas, afinal de contas, tudo isso sobrecarrega de sobremaneira as questões dos conflitos ambientais, levando uma demanda muito grande, né, no problema do Poder Judiciário. Eu tenho aqui, só para bem rapidinho, para ler, em relação a isso, as questões de problemas ligadas a inconstitucionalidades, uma reportagem publicada no Anuário da Justiça do ano 2018, Alexandre. 8 em cada 10 leis julgadas no mérito pelo STF ao longo do ano 2017 foram consideradas inconstitucionais, todo ou em parte. Um dos temas que teve maior repercussão, segundo essa reportagem do Anuário de Justiça, sobre inconstitucionalidade foi a regulamentação do uso do amianto por leis estaduais. Foram 7 contra a União, em 4 estados, incluindo o estado de Santa Catarina, também, que teve essa polêmica em relação a isso. Então, é importante a gente dizer tudo isso, que é uma situação muito incômoda, causa insegurança jurídica, né, quando a gente trata desse tema, inconstitucionalidade. Evidentemente, Alexandre, bem que você falou, a questão não só envolve, muitas vezes, as leis inconstitucionais, como em relação ao meio ambiente, como agora que estamos vivendo uma crise pandêmica, por exemplo, a questão do problema de federação, federativo, né, é em relação à questão da proteção da saúde. Um município alega, né, por ser uma regra mais restritiva, ele tem prioridade em se tratar, né, de ser mais restritivo em medidas contra o coronavírus. Por outro lado, né, o cidadão mora, por exemplo, em Palhoça, mas trabalha em Florianópolis. Se São José for proibir a circulação de ônibus, como é que eu faço para trabalhar em Florianópolis? Então, o aspecto regional nessa situação tem que prevalecer em relação ao aspecto do próprio município, né? A restrição do município. Então, tem um problema aí muito significativo quando se fala em federalismo. E, evidentemente, que um dos princípios que tem que ser atendido em relação ao federalismo é a cooperação, federalismo cooperativo, que eu vou falar mais adiante, eu acho que um pouquinho mais além aí Até porque do meu trabalho. é uma coisa que é importante a gente colocar muitas teorias, né, que estão contidas na tua dissertação, e é oportuno falar que a impressão que se tem é que há uma necessidade eminente, quando tu faz o comparativo, que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Inclusive, tem várias reflexões dentro da tua dissertação, né? Dentre uma delas, tu fala sobre a dicotomia, né, da teoria liberal entre Estado e sociedade civil. Tu achas assim que tanto a forma como foi construída, né, o nosso federalismo, e a gente tem que dar uma repensada nele em vários aspectos para dar uma melhorada e para ir de encontro justamente naquilo que a gente mais acho que fala aqui, né, que é justamente isso que nós estamos tratando aqui, né, repartição de competências, né, porque muitas vezes na própria tua dissertação tu fala com bastante interessante da nossa tendência, nossa natureza para a questão da municipalidade, né, da fortalecimento da municipalidade. Só que ao longo dos anos isso foi sendo enfraquecido. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Armando, até para contextualizar. Perfeito. Na verdade, tive muita preocupação, porque todo o trabalho acadêmico, né, Alexandre, toda a necessidade da gente ter muito cuidado, principalmente a questão do contexto, de conceitos, né? Então, eu dividi esse trabalho, o tema foi dividido em 3 capítulos,
né? Esses 3 capítulos, eu comecei com o primeiro, a questão de conceitos em relação ao Estado. O que é o federalismo, né? Que tipo de Estado que nós estamos falando? E aí comecei descrevendo os estados, o unitário, o regional, o autônomo, né? E o Estado federal, bem como uma outra situação que é a confederação. Então, esse quadro que completa a tipologia hoje, eu busquei na doutrina, inclusive no direito constitucional, lá de Minas Gerais, um professor, Luiz Quadros de Magalhães, que é um conceito mais atual de Estado. Por quê? Por que eu tive esse cuidado? Porque a classificação de formas de Estado, ainda na doutrina, se tem muito a separação do Estado unitário e do Estado federal. Simplesmente isso. E isso está absolutamente superado, né, nas formas de organização territorial, de repartição de competências, e sendo que cada vez elas são mais complexas no âmbito mundial, uma valorização crescente da descentralização territorial, como é o caso específico, por isso que eu fui buscar a Espanha, né? A Espanha é um Estado autonômico e descentralizado. São 17 comunidades autônomas, né? E lá tem as comunidades autônomas, tem os municípios e tem as províncias. Então, nessa perspectiva que eu busquei a Espanha. Então, muitos consideram a mais criativa e mais recente forma de Estado, um Estado autônomo, altamente descentralizado, e isso foi lá pela Constituição Espanhola de 1978. E vale lembrar, a questão conceitual é muito importante, você enquadramento, porque a Espanha ela não é enquadrada como um Estado federal, tem característica de Estado federal, mas ela não é formalmente um Estado federal, é um Estado autônomo, né? Por comunidades autônomas. É muito importante destacar isso, porque se você vai numa conceituação, muitas vezes, você já começa, nessa pesquisa, você já começa mal. Então, a gente tem que ser amplamente, e eu procurei isso com essa referência do professor de Minas Gerais, que eu achei muito atual e precavida nesse sentido. Isso foi bem importante, assim, né? Porque eu vi que tu trouxe conceitos, trouxe uma linha de história super importante, e no determinado momento tu comparou muito, né? Até porque o Ctrl-C, Ctrl-V da nossa Constituição, né? A primeira nossa Constituição lá dos Estados Unidos, né? Não da primeira, né? Mas não a do Império, mas já a Constituição da República, né? Que a gente fez Ctrl-C, Ctrl-V, né? Dos Estados Unidos. Sim, que a gente... foi. E aí tu fala isso bastante, é bastante interessante, porque tu comenta sobre, bom, então quer dizer que eles trouxeram uma coisa artificial, né? Ou seja, não trouxeram o sanduíche que nós comíamos aqui outra coisa, eles quiseram nos empurrar a boca abaixo, e a gente agora sofre consequências porque a gente não dá conta, porque culturalmente, historicamente, a gente tem outras ligações, né? E aí eu gostaria também que tu fizesse uma linha, né? Ou não, ou em outro momento, né? Que tu traz desde as capitanias hereditárias, como é que foram sendo construídos. Então, achei isso bacana também, achei assim muito... Muito. E é uma coisa interessante, Alexandre, bem como você falou, se eu for comparar o Brasil na construção federativa com os Estados Unidos, que inicialmente eles eram estados e tiveram que refizeram todo o Estado de uma forma confederada para novamente criar um Estado. Eles falam de federalismo centrífugo, muito diferente do Brasil, que é considerado centrífugo, porque o Brasil já partiu da construção, União, Estados, e no início não tinha município, posteriormente que foi criado o município na estrutura federativa do Brasil. Mas é muito diferente essa construção e bacana de você entender. E quando você fala, por exemplo, assim, algumas do federalismo, algumas considerações têm que ser feitas, aspectos, você começa, mas é só a questão territorial envolvida?
o que se envolve numa construção de um Estado federado. E aí a Espanha tem uma resposta muito bacana para isso. Para você entender, não somente um Estado, nessa repartição de competências, você tem que o aspecto econômico, evidentemente o aspecto cultural, mas um aspecto histórico muito bacana. Então, a Espanha, desde a época da construção dos muros, com 700, 800 anos da dominação dos árabes, toda a Europa, principalmente aquela parte da Espanha, que inclusive foi a última, né, a ser derrotada pela união dos reis católicos, a Isabel de Castilha e Fernando de Aragão, quando se uniram num casamento, né, se casavam para ter o interesse do Estado envolvido, e ali, tanto o casamento dos reis católicos, quando motivaram a Espanha a expulsão dos mouros na Europa. E o último local foi Granada, na Espanha, essa expulsão. Até trata uma série do Netflix bem interessante, Alexandre, Isabel a Católica, ressalta bem esse aspecto histórico da Espanha, que, afinal de contas, é muito bonito, mas ajuda, eu estou contando isso aqui, mas ajuda a entender um pouco a existência da Espanha, porque o que acontece? Imagina uma situação, o sentimento de você ser galego, basco, catalão, castelhano, que são quatro línguas reconhecidas na Constituição da Espanha, fora os dialetos, né? Mas existe uma coisa que é magnífica deles, né? Rica em diversidade cultural e tudo mais, mas o espírito do Estado Nacional, né? É coisa muito bacana. E eles têm um problema sério, evidentemente, que é a manutenção da sua unidade territorial. Então, de vez em quando a gente vê nas notícias aí o povo catalão, né, querendo a sua autonomia e tudo mais. Mas isso é interessante porque lá, tanto na questão federativa, as comunidades autônomas, que são 17, elas têm a descentralização. Lá, o meio ambiente, quem responde é a comunidade autônoma de cada região. Não é, por exemplo, fazendo uma relação com o Brasil, que o Brasil, na Constituição, lá no artigo 24, por exemplo, norma geral. Então, aquele conceito de norma geral do artigo 24, a competência concorrente. A União estabelece norma geral, vem o Estado, interesse regional, e o município, interesse local, né? Que é esse sistema de repartição de competência em termos ambiental e também na questão de outros, como nós falamos agora há pouco, a questão da saúde. Então, o que acontece? Ficou um termo lá no artigo 24, na competência concorrente, falando de norma geral. E não se tem o reconhecimento, não se pode contrariar o Estado, o município, porque é norma geral. E pela doutrina se observa muito, e nós temos a referência, que se reconhece até decisão de jurisprudência, que o Estado poderia legislar no caso, por exemplo, de norma mais restritiva, doutrinamente falando. Mas as decisões do STF não são bem assim, ainda falta esse reconhecimento nas decisões. Enquanto na Espanha, o Supremo Tribunal, eles já têm esse... Não existe... As comunidades autônomas, elas têm essa autonomia em relação ao meio ambiente, a questão de outras, proteção de saúde. Lá, a comunidade autônoma, sim, diferente grau de autonomia, mas tem essa competência, né? Por falar em federalismo, né? E a gente falasse um pouco de centrífuga, né? E aí essa força centrífuga, que é o que a gente usa muito aqui, né? Como a gente colocou, né? Então, como é que isso funciona aqui no Brasil? E aí tem uma forma de umas críticas que tu fazes, né, na tua dissertação, de certa forma, que é justamente para dizer, olha, isso
né, poderia ser um pouquinho mais... Poderíamos melhorar, né? Temos bastante a melhorar, né? Podemos nos acomodar, né? Está ouvindo, Armando? O que acontece? Você lendo a Constituição Federal, existem aqueles espaços brancos, né? A União não pode legislar em norma geral, como eu falei agora há pouco, ou, por exemplo, no artigo 30 da Constituição, compete ao município legislar sobre interesse local. Mas o que é norma geral? O que é interesse local? São termos abertos que a Constituição ela escreve, é que fica essa interpretação, muitas vezes, uma situação muito difícil de você entender. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do transporte em relação a tempos pandêmicos, a medidas de saúde, né? Então, o Estado, nessa hipótese mais restritiva, o Estado, pelo menos na doutrina, se reconhece que o Estado, quando for a norma mais restritiva, o Estado ou o município ele pode legislar sobre a questão do interesse local ou, né, na questão do artigo 24 lá, da competência concorrente, certo? Mas isso a doutrina reconhece. No nosso STF, não, só no caso de inexistência de lei federal, de norma geral, o Estado pode suplementar. Então, aí, o caso, o maior exemplo, eu falei, o maior exemplo foi quando eu citei a questão do amianto, que ficou bem claro nas decisões, se usa muito isso. Também temos um outro exemplo, dentro de Santa Catarina, aqui, foi a questão do Código Florestal Brasileiro, as margens do rio, dos 30 metros, aquela toda a área de preservação permanente, né? E Santa Catarina apresentou uma área consolidada em módulos fiscais, que foi depois sendo discutido lá no Supremo e não sendo acatado. Então, a decisão do STF em relação, infelizmente, em relação a isso. Evidentemente que você diz, mas Armando, no final das contas, o que sugere, o que você pode apresentar de repente, do que você tira de toda essa situação em relação ao que poderia ser feito? E aí vem a seguinte hipótese: a norma geral, com critérios, por exemplo, o Estado podendo legislar com critérios científicos específicos, né? O que pode ser mais restrito? Tendo cuidado, evidentemente, muitas vezes a gente chama, que eu tenho um autor chamado Andreas Krell, que ele alerta muitas vezes a questão restritiva, né, de ser o único como critério observado, é mais restritivo, pode. Não, tem que ter cuidado justamente para não se extrapolar a competência, né, o esvaziamento de alguma esfera política administrativa, como eu usei no caso lá do São José, né, o aspecto de interesse regional. Né? Nós temos que primeiro analisar o interesse regional e não uma situação específica de um município. E isso é o que justamente está sendo discutido numa situação, numa crise pandêmica das medidas de controle sanitário. Do meio ambiente também se aplica, né? Então, é muito interessante toda essa discussão, porque envolve isso. Outro aspecto também, Alexandre, do que se extrai disso tudo, a questão da razoabilidade, a proporcionalidade em relação à própria legislação na construção de uma lei na hora que se está, né, se propondo, se discutindo, para poder valer, né, a restrição dos critérios em relação a uma norma ambiental, né, para não ter choque posterior e, consequentemente, insegurança jurídica. Né? Nesse sentido, eu acredito que é muito válida a discussão quando se compara a Espanha nesse sentido com o Brasil.
E aí tu fala justamente na construção do federalismo, né, estudo na tua dissertação, que tu fala justamente desse contexto de, bom, o federalismo ele, e a União, né, na sua repartição de competências, ela ficou muito inflada, ficou perdeu a noção, né, de espaço, e a gente ficou bem evidente, né, nessa questão pandêmica, que de repente a União queria dizer, não, isso quem manda o que nós determinarmos é o que vai, não pode haver mais restrição de que isso. Ficou uma discussão bem forte, né, e que foi Foi, justamente judicializada por conta de que foi. essa estrutura nossa, né, do federalismo acaba fortalecendo demais, né, centralizando demais o poder e deixando que estados e municípios não fiquem tão empoderados, né? Engessados. Engessados. Exatamente, exatamente. Então, assim, ficou uma coisa que a gente percebe na tua dissertação, que não vou me cansar de afirmar, né? Depois de Sim, feita a leitura, sim, ela sim, apresenta justamente vários temas importantes, né? De reflexão mesmo, né? De claro. reflexão para o meio ambiente, mas para a sociedade como um todo, né? Será que É. tem que ficar E, tão e, centralizado na União ou vamos fortalecer estados e municípios, né? um exemplo, Alexandre, que eu acho muito interessante e bem bacana de ser dito, foi tem um professor, um decano da Universidade de Alicante, chamado Miguel Ferrer, é um bem velhinho, cabecinha bem branca, e ele disse: vocês precisam ser marinheiros. Brasileiros, vocês precisam ser marinheiros. E aí eu disse, mas o que é essa afirmativa dele? Por que ser marinheiros? E ele quis dizer de uma forma de navegador, como lá no ano 1490, 1500, no período de navegação, eles iam para a Índia e traziam as coisas, os marinheiros viam as coisas boas, viam as coisas ruins, e traziam as coisas boas, evidentemente, para o continente europeu. E ele, da forma com o conhecimento que ele disse, não adianta vocês chegarem aqui na Biblioteca de Alicante, imensa, da Universidade de Alicante, e sentarem aqui e lerem todos os livros e não levarem nada de conhecimento para casa de vocês. Então, é preciso que vocês conheçam um pouquinho da cultura, do conhecimento, do dia a dia, do que é Alicante com seus problemas, mas também das coisas boas, de repente, para vocês aplicarem lá. E isso foi fundamental. Então, deu para perceber que a Espanha, né, não foi construída de uma hora para a Espanha. Espanha, quando eu falo, é o exemplo do Estado autonômico, né, onde que as comunidades autônomas elas têm essa autonomia de legislar sobre o meio ambiente, de legislar sobre a questão da proteção de medidas de saúde, como um exemplo que está acontecendo agora, né? Mas a flexibilidade em relação ao sistema. O que, como você bem falou, nós não temos no Brasil. O Estado engessado, o município engessado e a União, norma geral, que muitas vezes, como é o caso, eu falei da área de preservação permanente, regras lá da Amazônia, como regras aqui para o estado de Santa Catarina, que quase 80% são minifúndios, né? Que não se aplicam à realidade da Amazônia. Então, a gente vê uma falta de flexibilização por parte, né, nas decisões do STF nesse sentido. E eu acho que isso é uma situação que é muito interessante na prática de você se constata isso em relação a essa descentralização da Espanha. Até porque, né, Ali, só para contribuir, porque quando eu lá, né, também retirei da tua dissertação a questão da definição da ecologia lá, né, quer dizer, o estudo da casa, né? Então, quem conhece mais a sua casa é quem vive dentro dela, né? Ou seja, não é alguém, perfeito, não é quem vive, ou seja, quem conhece a sua casa local é quem vive aqui, não é quem vive fora daqui, né? Então perfeito. é evidente que tem coisas que são holísticas, são mais amplas, mas tem coisas que a gente precisa dividir, né, os espaços e atribuir, né, responsabilidades, né, obviamente, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais de E, autonomia, né, porque os é, estados e os municípios têm
a gente tem percebido, assim, por várias, tanto no STF, né, nós mesmos estamos sofrendo agora uma ADI, né, e também outras situações, né, sobre essa questão do... Claro, tem questões que são bem pontuais, mas, né, vai falar de mar, o mar é toda a costa do Brasil, ok, mas Certo. a falar de pontuais, a gente precisa estar pedindo o tempo inteiro ou se ajoelhando diante da União, porque as competências são deles, fica com margem de manobra, né? Pouquíssima para Perfeito. legislar. É um momento, Alexandre, que se deve procurar discussão, sim. Nós vamos ter que mudar um modelo. Há necessidade de um debate sobre federalismo, evidentemente, não só na questão ambiental, como das autonomias do Estado, né? Também dos municípios, como você ressaltou agora, é no município que acontecem as coisas, as pessoas vivem no município, não vivem lá em Brasília, na União. Então, há uma necessidade de um debate muito importante pelos nossos congressistas, né? Mas talvez seja um momento oportuno, né? Eu faço indagação sobre esse modelo espanhol, evidentemente, em relação ao nosso federalismo, se pode servir de parâmetros ao Brasil. Esse é um questionamento desse trabalho que foi feito. Caso seja estabelecido, então, critérios que permitam melhorar, solucionar a competência ambiental da União, Estados, da Federação Brasileira, é necessário lembrar essa promoção da descentralização, a possibilidade de utilizar níveis de proteção, adicionais de proteção, para o bem desse Estado. E uma das considerações que tem que ser feito, como até usei na parte final da minha dissertação, é o modo como é compreendida essa distribuição de competência, que foi o capítulo 3 desse meu trabalho, pela jurisdição constitucional brasileira, que é de extremamente rígido e centralizador, pautado de critérios hermenêutica inapropriada, como foi, como disse, de termos, né, abertos, norma geral, o interesse local, no caso do município, a competência concorrente, mas, de maneira, esses conflitos de competência contribuem significativamente para a inefetividade e ineficiência protetiva do estado do meio ambiente brasileiro. Essa é a realidade. Isso ocasiona, evidentemente, sobre posição de atribuições, inflação legislativa, insegurança jurídica, tudo isso que foi falado anteriormente é um dos motivos. Então, não pode permitir o exercício da autonomia dos Estados-membros, sequer cogitar a possibilidade de elevação desses níveis de proteção, né, conferido pela legislação federal ambiental, né? Os conceitos abertos e indeterminados têm que ter muito cuidado. O causuísmo normativo seria evitado, não estabelecido formalmente um obstáculo. A centralização desmedida, a marca da federação em crise, né? Vale destacar ainda a importância do princípio, como bem disse, da proporcionalidade, né? Além da metodologia e da transparência argumentativa, que repousa na limitação de normas gerais, do mínimo comum. Sabe que o mínimo deve se situar, Alexandre, precisamente entre a proibição do proteção deficiente e a proibição do excesso. E aí, nesse contexto, né, entende-se que a contribuição do direito constitucional espanhol se mostra oportuna no direito brasileiro na medida em que pode auxiliar a melhor compreensão conceitual, fornecer substrato, né, para a solução dos problemas de competência material ou ambiental, né, e não menos importante, que favoreça a descentralização federativa com níveis menores de proteção. Vale destacar também que a Constituição Federal, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela deve ser interpretada de forma sistêmica, é importante isso, e além, evidentemente, como eu disse, a razoabilidade e a proporcionalidade sempre devem nortear o bom senso na aplicação da elaboração legislativa. Eu acho que é mais ou menos, em síntese, né, o que eu chamo a atenção
nesse trabalho de dissertação. Não, mas aí vamos pular um pouquinho, vamos avançar um pouquinho. Algumas curiosidades que estão na tua dissertação, que eu achei fantástico também. Vamos agora para a parte do meio ambiente, né? Duas coisas. A natureza, primeiro, ela era mais... Foi respeitada por temência a Deus, né? Isso colocou, né, lá, e depois, posteriormente, por ser uma questão ligada à qualidade de vida, e as pessoas foram entendendo que a qualidade de vida era muito oportuna. Mas tem um caos que eu achei fenomenal, né, de 1960, que é a Lei Federal 2126, que exigia a canalização dos esgotos domésticos e industriais para os rios. E teriam que se adequar em 1 ano ou 10 anos, não me lembro agora. Então, assim, olha o tamanho do absurdo. Esse foi um dos absurdos, né? O outro absurdo, assim, só para a gente sentir como, desde as capitanias hereditárias, né? Ainda um pouquinho antes da Constituição de 88, em outro momento tu coloca ali sobre outro episódio, a Conferência das Nações Unidas, né? Que o nosso representante foi lá e defendeu que a poluição é bem-vinda no nosso país. Então, assim... Ele chama a atenção que se polui, tem desenvolvimento. Sinal, a poluição é sinal de desenvolvimento. Uma bela ocasião, eles, para pegarem no pé de um prefeito lá da região serrana, eles dizendo, para dizer que a cidade é grande, queime pneu nos 4 cantos da cidade, que vai mostrar poluição. E nós somos grandes. Então, é mais ou menos nesse sentido, para mostrar que existe desenvolvimento de uma forma erradíssima, né? Se teria que ter poluição. E mais ou menos nesse pensamento foi a construção do nosso Estado. Eu estava comentando com um colega, eu tive um problema há uns anos atrás de contar para os meus filhos. Olha, o pai matava passarinho isso há pouco tempo. Eu estou com 55 anos, mas andava lá há uns anos atrás, vamos colocar aí mais uns 55, estava com uns 15 anos, quase uns 40, são uns 40 anos, mas em curitibanos caçavam, isso quase no centro da cidade, num bairro, Santo Antônio, lá perto de São Luís, caçava passarinho. E nós fazíamos sabiada, Alexandre. Sabiá. Mas na inocência daquilo, se matava, convidava os amigos e fazia uma polentada com sabiada. Mas nunca imaginar que aquilo, essa ideia, né, que ia faltar, que nós estamos fazendo um mal para a natureza, foi uma construção que foi acontecendo. Graças a Deus, eu digo para os meus filhos assim, olha, eu fiz com uma pureza do coração, não sabia que ter isso, se arrependimento matasse, né, de ter feito tudo isso, mas conforme os avós da gente, os pais, comentam com a gente, mas isso não se tinha ideia do que era, achava que nunca ia acabar, né? Nós temos a vida inteira, não tinha essa noção que os recursos naturais, né? Isso estou falando de uma forma figurada em relação ao passarinho e tudo mais, mas em relação ao rio, em relação aos recursos da natureza, né, que a gente tem visto aí. E uma coisa que eu descrevo nesse capítulo 2º, que é muito interessante, que sempre teve, e agora principalmente, sempre teve um confronto entre o interesse econômico de um lado e a questão da proteção ambiental. A gente vê isso no dia a dia, no jornal, por exemplo, nos meios de comunicação, a questão da Amazônia, né? Sempre está constante essa luta entre a questão econômica e a questão ambiental. Mas, de fato, nós temos que ter uma outra visão do mundo, uma visão, né, ecológica diferente, né, para o nosso bem. O planeta não aguenta mais, Alexandre. Nós somos, bem dizer, 8 bilhões de pessoas no planeta. Para ter uma noção,
a gente viver nos padrões como se vive no sul do Brasil, aqui na nossa região, precisaríamos de mais ou menos 5, 6 planeta Terra para atender a demanda de fome, de carne, de alimento, enfim, de tudo. Então, nós vamos ter que repensar, querendo ou não, a forma como nós vivemos. Chamo no capítulo a questão da sustentabilidade, entro na questão de direito difuso, direito, né? Faço uma reflexão de direitos ambientais, tudo isso nesse capítulo 2 apresentado dessa forma, para tentar, né, ver se essa forma de pensar, essa questão de tudo isso que é abordado na proteção ambiental. E é importante, assim, né, para te defender, na verdade, na própria tua dissertação, tu coloca que, na verdade, o marco, né, da lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi em 1981, ou seja, até aquele momento nós desconhecíamos, né, não tínhamos informação sobre a questão. Então, assim, a gente era, de fato, inocente, né, sobre essas relações nossas com o meio ambiente, até porque a gente vinha de uma cultura, né, que nossos ancestrais mais próximos, eles caçavam, alguns deles, em um determinado momento, para sobrevivência mesmo. Isso veio, essa carga cultural, veio, nos acompanhou, veio até aquele momento, e isso acabou acarretando essa situação, né? E isso que tu está colocando agora sobre a questão da disputa, né, econômica, e aí na Eco 92 justamente eles tratam esses aspectos, né, que tem para estar equilibrada a questão da sustentabilidade, né, aspectos ambientais, sociais e econômicos, né, para eles estarem realmente harmônicos, né, integrados da sociedade, porque senão a gente acaba, a gente está vendo uma disputa neste momento entre vida e economia, né, na pandemia. Vida e economia, o que é que nós vamos priorizar, não se sabe para que lado, não se perde um pouco o foco, não estamos dizendo que não tem importância a economia, não é isso, mas às vezes a gente vê que a voracidade com as quais nós seres humanos, todos nós, né, todos nós, estamos já tão aculturados em relação à situação que nós negamos o animal que somos, né? E o que é que nós precisamos para viver? Então, acho que isso são questões bem importantes. E assim, e ali eu via nessa tua dissertação esse contexto como tu colocou de forma apropriada e assim e também em determinado momento, assim, né, ainda que a gente tenha superado já lá atrás a questão da federação e confederação, que tu falou muito bem, esses modelos, né, serem reavaliados para a gente continuar cá à frente, né? Então, assim, é importante que a gente tenha uma recente e comece também a construir essa questão da evolução normativa que tu mesmo coloca, né? Como é que isso se deu, né? E aí baseado em que olhares, né? A evolução normativa das nossas legislações, segundo mesmo tu consta, é uma das mais pujantes e mais ricas, né? Mas o que falta muitas vezes é a fiscalização e uma adequação na questão regional, né? Para entender melhor isso e proteger melhor. É verdade. É verdade. E você sabe que essa construção que veio, no caso do brasileiro, depois no âmbito de 1980 para cá, com a Política Nacional do Meio Ambiente, as conclaves internacionais que eu me refiro no capítulo, né? Rio 92 e assim por diante, tivemos vários encontros internacionais, tivemos também, é bom ressaltar, não só momentos favoráveis, isso agora há pouco tempo, Estados Unidos, por exemplo, né, que se manteve numa posição muito fora do contexto, enquanto toda a humanidade preocupado com a questão de proteção ambiental, né, efeito estufa e que não reconhece a temperatura da Terra está aumentando, todos os relatos científicos, assim mesmo os Estados Unidos se colocam numa posição contrária, mas é uma situação que é interessante ressaltar, né, que a Espanha, isso construída, né, uma grande importância nessa questão da proteção, foi uma influência muito grande da União Europeia, né?
Eu fiquei impressionado com essa questão da proteção da União Europeia em relação à Espanha, esse desenvolvimento, que quando se fala em sustentabilidade, já esse termo lá da Alemanha em 1820, eles já estavam falando de reflorestamento da Floresta Negra, né? Que eles têm uma determinada região lá. Então, sempre foi, eu acho que foi, a Europa foi um dos primeiros lugares que enfrentou, né, essa questão ambiental muito severa, tanto é que se tem os efeitos, como eu contei no início, Alicante, eu notava que naquelas autoestradas e era pontes e pontes, mas eu não via rio. Eu disse, mas eu fui perguntar para um professor, o professor Andrés, só não entendo porque a gente passa nessas autoestradas e pontes e pontes e pontes e a gente não vê rio. Aí ele bem assim disse, de fato, porque se quebrou o ciclo da água numa parte, essa parte da Europa, não tem mais floresta e o problema é que as consequências estão aí, né? Aí, um dos motivos dessas é que quando chove, daí chove demais e tem que ter isso, porque senão é um absurdo. E são graves consequências que nós temos que aprender com um exemplo lá da Europa, né? De repente, que nós estamos vendo hoje uma situação da Amazônia, tá certo que tem que ter cuidado, porque para não surgir toda essa polêmica, mas será que nós estamos cuidando bem da nossa floresta, já que a Europa não cuidou, o que eles querem, né, dar o recado para o Brasil, por que isso? Eles não têm que cuidar, e não cuidaram, então querem pregar, mas não é bem assim, não. Eu acho que eles estão nos ensinando que o que deu errado, a gente tem que ser observador, o Brasil tem que observar as falhas que podem estar acontecendo e tentar corrigir enquanto se tem tempo, porque do jeito que vai, nós não vamos ter. E não é uma situação, de repente, até para nós, talvez, Alexandre, para os nossos filhos, mas vai ser lá para os nossos netos, bisnetos, sei lá. Eu acho que não vão, de repente, desfrutar, já que a Constituição diz que é para futuras gerações, né? Não vão ter futuras gerações. Até porque essa tua fala justamente vai de encontro ao negacionismo, né? O negacionismo que a gente fez agora na pandemia foi exatamente isso, né? O mundo já vivenciava a pandemia de maneira um pouquinho mais forte e nós ignoramos todas as informações que nos chegaram que falaram, olha, isso vai causar um efeito de mortalidade muito grande, né? Muitas vidas serão perdidas caso vocês não tomem atitudes. Eu estou falando isso na pandemia porque tu justamente colocou que passou por muitos rios que já não existem mais por conta Verdade. que eles sentem no dia, na vida deles hoje, dizer, ou vocês fazem alguma coisa no presente e isso vai refletir o futuro, ou o futuro que vocês vão deixar para os seus descendentes vai ser horroroso, né? Vai deixar sem água, sem mata, sem fauna, sem flora, sem nenhum tipo de bioma das quais a gente usufrui, né? Então, assim, como tu fala, se a gente consumir tudo agora, o que será das novas gerações? Verdade. Então, assim, acho que é Verdade. bem oportuno, assim, e eu gostaria até de colocar, né, porque aqui meio que tu fecha a tua dissertação no sistema de repartição de competências legislativas em matéria ambiental no Brasil, e aí tu fala justamente, né, claro que a gente não vai entrar isso porque pormenorizar a questão das leis aqui, mas a dissertação que o Armando produziu, né, o mestre Armando agora nessa área, é bem oportuna, justamente porque vai ser um norteador para que, enquanto não discutirmos as questões das competências, né, ou ampliar as competências, ou dividir melhor essas competências, né, União, Estados e municípios, os entes federados, né, que são os estados e municípios, e Distrito Federal, então a gente tem que, no mínimo, manter a obediência à Constituição, mas, ao mesmo tempo, ampliarmos as discussões, né? Porque muitas vezes, o Armando já falou a questão
da proporcionalidade, da razoabilidade, né, que são princípios tanto na aplicação quanto na elaboração das leis, é super oportuno, né? Porque senão a gente vai continuar tendo uma administração muito verticalizada. E a gente precisa horizontalizar melhor isso, né? Até porque as pessoas precisam debater melhor, né? O que é que eu preciso na minha região, né? Se para uns, né? Vamos falar que nós temos 4 estações bem definidas, né? O estado, o sul. Mas tu vai para o Nordeste, as estações não são muito bem definidas, né? O próprio Norte já tem um outro tipo de estação, situação. Então, temos que discutir melhor isso, né? Então, e para além do ambiente, né, que a gente percebeu todas as questões precisam ser abertas mais, né? Se nós vamos ter a probabilidade desse autoritarismo do governo central, que no próprio tua dissertação tu coloca uma propriedade maravilhosa, assim, que permite, por excesso de poderes centralizados no executivo federal. Perfeito. E aí isso acaba criando possibilidades que a gente já vivenciou, e agora mesmo, neste momento, a gente vive de uma maneira meio estranha, porque se nós tivéssemos mais autonomias, de repente, né, os municípios, cada um no seu estado, e claro, sem perder essa lógica da conexão, é evidente que nós teríamos melhores condições de administrar. Não, desde a centralização excessiva econômica, né, que acaba sendo tudo indo para o governo central, depois eles nos devolvem para os estados e municípios como se ele estivesse fazendo algum tipo de favor, né? Mas, na verdade, a gente precisa discutir isso, né? Mas, enquanto não discutimos, precisamos respeitar o que é a nossa Constituição, porque nós somos republicanos. E o Armando traz na redação dele, da dissertação, pérolas que precisam estar lá colocadas na primeira prateleira da nossa biblioteca e acessível a todos os parlamentares de Santa Catarina, que precisam estar discutindo, sim, o federalismo, o meio ambiente, e também, claro, se pautando porque a legislação permite para não cometer tantos erros que o Armando falou aqui mesmo, que acabam sendo judicializados através de ADIs do Supremo, e quer dizer, faz todo um trabalho aqui de produção de lei e ela acaba tornando-se inócua porque ela é inaplicável por ser inconstitucional. Perfeito, Alexandre. Somado, só uma questão muito interessante, porque lá naquela época, quando eu falei da construção, quando não se tinha informação técnica científica, era uma situação. Mas hoje nós dispomos de recursos, a ciência, né? Tecnologia, cresceu, são tantos experimentos científicos. Então, os requisitos, os critérios científicos na questão da aplicabilidade da legislação, se é mais restritivo ou é menos restritivo, é fundamental. Então, critério científico, isso é um dos pontos a serem considerados fundamentais em relação a essa nossa discussão, né? Porque é um embasamento. A mesma situação, trocando por miúdos e buscando um exemplo claro, essa situação pandêmica em relação à questão. A ciência explica isso? Nós não podemos mais no achismo, né? Nós temos que buscar, sim, ser amparado por critério científico para respaldar decisões do gestor público numa tomada de decisão ou num gerenciamento de uma questão grave ambiental ou de vigilância sanitária, né? Enfim, todo tipo de aspecto que envolve conflitos, né? Eu acho que é isso para sem retoque, né, da tua fala. Assim, chegamos, como eu tinha falado anteriormente com o Armando, já acabamos de passar de 1 hora, muito boa essa conversa. Também diria aos colegas que nos assistiram e que vão assistir posteriormente, a dissertação do Armando relativa, né, à questão do federalismo, a questão da comparação, a questão do meio ambiente, a legislação. É super oportuno nós fazermos uma leitura bem atual, e a gente precisa aceitar, porque simplesmente é assim que sempre foi assim e vai continuar assim. Não, se não está funcionando adequadamente, a gente tem que fazer reflexão. Não é porque nas capitanias hereditárias
a lógica era uma, nós evoluímos bastante, hoje outro modelo, se comparado do Armando, que foi bem oportuno, assim, tem talento na dissertação dele. Então, gostaria de parabenizar primeiro, né, ao mestre Armando, agora, com o seu tema, Sistema de Repartição de Competência Relativa de Matéria Ambiental do Brasil e da Espanha, sob a égide do federalismo. Então, tem uma discussão maravilhosa dentro ali do federalismo, um bom conteúdo do meio ambiente, da legislação, que eu acho que assim, bem oportuno. Então, assim, para quem gosta de história, para quem gosta de meio ambiente, para quem gosta de legislação, os nossos parlamentares, né, espero que uma pessoa que tiver esse acesso comece a pesquisar, que acredito que vai ser um bom norteador para evitar um trabalho desnecessário em muitos momentos. E se quiser ampliar a possibilidade de legislar para o Estado, vamos fazer o trabalho de formiguinha, começando pelos nossos parlamentares aqui em Santa Catarina, fazendo uma pressão dos nossos constituintes, né, para os nossos deputados federais e senadores, para que repensemos toda essa estrutura que está montada, né? Porque não podemos evoluir, ou vamos ter que permanecer o que já está posto. Gostaria que o Armando fizesse as palavras finais dele, e prazer em estar aqui com o Armando, discutindo um tema super atual e super relevante, né? Até porque sem meio ambiente a gente não vai viver nem aqui, nem em lugar nenhum. Perfeito, Alexandre. Eu acho que é muito oportuno, em tempos pandêmicos, eu li, gostei e falo muito em relação ao que um compositor chamado Walter Franco disse, né? Um conselho muito interessante dele, que exprime muito toda a situação que vivemos. Tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Armando, muito obrigado por ter participado aqui conosco, obrigado por aqueles que nos acompanharam e vão nos acompanhar posteriormente. Acredito que a gente vai estar aí né, vai ter muitos acessos até para conhecer esse conteúdo bem oportuno, né? E dizer novamente, nossas lives são aqui para valorização do nosso servidor público, que vem produzindo conhecimento, vem estudando, vem apresentando, mostrando a sua capacidade de servir ao público. Então, esses são os nossos servidores. Então, que temos que olhar pelo viés positivo, porque se quisermos olhar só pelo viés negativo, sempre vamos encontrar questões que não são tão interessantes. Nós temos que sempre olhar pelo viés positivo do servidor público. O servidor público produzindo conhecimento, o servidor público apontando saídas, apontando soluções. Essa é a vida do servidor público. Neymar diria, né, teria um grupo de dança que dizia assim, nem melhor nem pior, só diferente. Não é porque é empreendedor, não é porque é funcionário público, não é porque é funcionário privado, não é porque é da área econômica, da área da educação, nem melhor nem pior. Cada um diferente nas suas especificidades. Sem o conflito social que estão tentando nos colocar numa situação difícil. Então, estamos aqui sim trabalhando pelo conhecimento, para compartilhar e produzir melhor e fazer desse Brasil ainda melhor e sempre evoluindo. Obrigado, Armando, e vamos nos encontrando em outras lives, né?